Leitura diária da Bíblia. Venha ouvir a palavra do Senhor. A leitura da Bíblia ela deve ser diária, pois é o nosso alimento espiritual. Ali contém todas as direções do Senhor para as nossas vidas. Se precisamos de aumentar a nossa fé, ali tem uma porção desse alimento para nós. Se precisamos de uma orientação, ali também tem. Todo o manual da nossa vida está contida na Bíblia. Se você não consegue lê-la todos os dias, vamos ouvi-la então? Tenho feito esses vídeos para ajudar a mim e a você na sua caminhada com Deus. Se dedique, pratique, só assim seremos fortalecidos no Senhor. Vamos para a nossa oração? Pai, ouve a nossa oração e nos abençoa. Que possamos ser diligentes com a sua palavra, para que possamos vivê-la. Dá-nos discernimentos, abre o nosso entendimento, que o seu Espírito Santo ministre o nosso coração com as suas verdades, em nome de Jesus. A palavra de hoje, Provérbios 17 e Atos 17. A playlist de todos os dias vai estar na descrição do vídeo. Eu te agradeceria muito se você puder compartilhar com alguém que esteja precisando ouvir a palavra do Senhor. Dá um like, isso ajuda o algoritmo do YouTube indicar esse vídeo para mais pessoas. E se puder, deixa um amém ali nos comentários. Muito obrigada por sua ajuda e vamos lá abençoar? Provérbios capítulo 17. Melhor é um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas. O servo sábio dominará sobre o filho de conduta vergonhosa e participará da herança como um dos irmãos. O crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o Senhor prova o coração. O ímpio dá atenção aos lábios maus, o mentiroso dá ouvido à língua destruidora. Quem zomba dos pobres mostra desprezo pelo Criador deles. Quem se alegra com a desgraça não ficará sem castigo. Os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos, e os pais são o orgulho dos seus filhos. Os lábios arrogantes não ficam bem ao insensato, muito menos os lábios mentirosos ao governante. O suborno é um recurso fascinante para aquele que o oferece. Aonde quer que vá, ele tem sucesso. Aquele que cobre uma ofensa promove amor, mas a quem lança em rosto separa bons amigos. A repreensão faz marca mais profunda no homem de entendimento do que 100 açoites no tolo. O homem mau só pende para a rebeldia, por isso um oficial impiedoso será enviado contra ele. Melhor é encontrar uma ursa da qual roubaram os filhotes do que um tolo em sua insensatez. Quem retribui o mal com o mal jamais deixará de ter mal no seu lar. Começar uma discussão é como abrir brecha num dique, por isso resolva a questão antes que surja contenda. Absolver o ímpio e condenar o justo são coisas que o Senhor odeia. De que serve o dinheiro na mão do tolo, já que ele não quer obter sabedoria? O amigo ama em todos os momentos, é um irmão na adversidade. O homem sem juízo, com um aperto de mãos, se compromete e se torna fiador do seu próximo. Quem ama a discussão, ama o pecado. Quem constrói portas altas está procurando a sua ruína. O homem de coração perverso não prospera, e o de língua enganosa cai na desgraça. O filho tolo só dá tristeza, e nenhuma alegria tem o pai do insensato. O coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. O ímpio aceita às escondidas o suborno para desviar o curso da justiça. O homem de discernimento mantém sabedoria em vista, mas os olhos do tolo perambulam até os confins da terra. O filho tolo é a tristeza do seu pai e a amargura daquela que o deu à luz. Não é bom castigar o inocente, nem açoitar quem merece ser honrado. Quem tem conhecimento é comedido no falar, e quem tem entendimento é de espírito sereno. Até o insensato passará por sábio se ficar quieto, e se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. Atos capítulo 17. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos, e dizia: esse Jesus que lhes proclamo
é o Cristo. Alguns dos judeus foram persuadidos a se unirem a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus, e não poucas mulheres de alta posição. Mas os judeus ficaram com inveja, reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: "Esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo agora chegaram aqui." E Jason os recebeu em sua casa, todos eles agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei, chamado Jesus. Ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados. Então receberam a Jason e dos outros a fiança estipulada e os soltaram. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as escrituras para ver se tudo era assim mesmo. E creram muitos dentre os judeus, bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres de elevada posição e não poucos homens. Quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, dirigiram-se também para lá, agitando e alvoroçando as multidões. Imediatamente os irmãos enviaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Os homens que foram com Paulo o levaram até Atenas, partindo depois com instruções para que Silas e Timóteo se juntassem a ele, tão logo fosse possível. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso discutia na sinagoga com judeus e com gregos, tementes a Deus, bem como na praça principal todos os dias com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com eles. Alguns perguntavam: "Que está tentando dizer esse tagarela?" Outros diziam: "Parece que ele está anunciando deuses estrangeiros", pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então o levaram a uma reunião do Areópago, onde lhes perguntaram: "Podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam." Todos os atenienses estrangeiros que ali viviam não cuidavam de outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: "Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: Ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuário feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e a imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com a justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos,
ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram: a esse respeito nós o ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro Areópago, e também uma mulher chamada Damares, e outros com eles. E aqui terminamos mais um dia da leitura da Bíblia. Muito obrigada e vejo vocês amanhã. Tchau!